Aleluia. Que abertura tremenda, não é verdade? Você já ouviu falar sobre esse texto, né? Sobre a reconstrução, né, dos muros e da cidade de Jerusalém. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração através do livro de Neemias. Porque o Senhor deu a Neemias uma sabedoria administrativa tremenda, tremenda. Há um homem que outrora era apenas o copeiro do rei, e o Senhor o levantou, né, para reconstruir os muros. Porque na primeira leva que voltaram para Jerusalém, tentaram fazer a reconstrução, tentaram reconstruir os muros. Mas no primeiro levante, na primeira ameaça, eles abandonaram a obra e foram viver suas vidas. Foram viver da agricultura, porque acharam que seria impossível. Mas Neemias, quando soube da notícia de como estava a sua terra, a terra dos seus pais, ele tomou para si aquela situação e colocou o seu coração diante de Deus em choro, em jejum e em oração por Jerusalém. E ali Deus começou a preparar tudo. A preparar a ocasião, a preparar a sua ida, a preparar todos os detalhes que seria necessário para que os muros fossem reconstruídos. E o que o Senhor ministrava ao meu coração no dia de hoje, diante de todo o livro de Neemias, aqui no capítulo 4, acerca de disponibilidade em trabalhar, vigilância. Eita glória, é tremendo demais. Disponibilidade de trabalhar, vigilância e cuidado. Olha só. A estratégia de reconstrução de Neemias foi pegar cada um responsável por sua casa, e eles começaram a trabalhar na reconstrução dos muros, cada um de frente da sua própria casa. Olha só, porque era extenso os muros, né? Era extenso a sua dimensão, a sua proporção, o seu tamanho. Então o que ele fez? A estratégia dele foi que cada um reconstruísse o muro em frente à sua própria casa, sem precisar se mover para outro lugar, sem precisar deixar a sua casa descoberta, desprotegida, porque havia ameaça. E olha só o que o Senhor ministra nas nossas vidas nessa tarde. Que o Senhor vai te dar algo para você fazer, uma responsabilidade, algo para ser construído, mas sem deixar a sua casa descoberta, desprotegida. Tremendo isso, não é verdade? Porque às vezes, nós por acharmos que o Senhor nos deu um chamado, aí negligenciamos a família. Negligenciamos a família, deixamos de lado porque o chamado é muito maior. Não é verdade? Temos que nos dedicar àquilo e a família desprotegida, de qualquer jeito. Mas não, a estratégia aqui foi, você vai trabalhar naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, mas vai também tomar conta da sua casa. Não irá deixar a sua casa desprotegida, não irá deixar os seus filhos, sua esposa, não irá deixar nada com a guarda aberta. Você vai trabalhar e vigiar, trabalhar e cuidar. Tremendo isso, não é verdade? Então vamos lá para o texto no capítulo 4 de Neemias, que diz assim no versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate,
e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto já ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Quando eles souberam da notícia que os muros já estavam sendo reconstruídos, que as brechas já estavam tapadas, eles se iraram muito. E se uniram, se ligaram entre si para atrapalhar o intento, para desviar o povo do propósito, para que eles não viessem ter êxito. E você acha que contigo é diferente? Você acha que as lutas, as falas que você tem ouvido acerca de que não vai dar certo, que você não vai conseguir, para você desistir, é para quê? É para te desviar do propósito. Você acha que a luta que você tem enfrentado diariamente na sua casa com os seus filhos, né? Com o marido, ou com a esposa, ou com algum ente próximo, ou com o vizinho, ou no seu lugar de trabalho, ou até mesmo no ministério. Ou até mesmo no ministério. Qual é a intenção? É para te desviar do propósito. É para te fazer desistir. E você está proibido de desistir. Meu Deus, que é isso, irmã Inês? É forte isso. Você está proibido de desistir. Você não pode desistir. Você tem que avançar. Você tem que partir para cima. Vamos ao texto. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa dele. Olha aí. É hora de ir para a torre de vigília. É trabalhando e vigiando. É orando e vigiando. É cuidando dos seus e vigiando. De guarda. De prontidão. Alerta. Né? Porque os covardes e medrosos, verdadeiramente, eles voltam. Eles abandonam a batalha. Eles voltam. E os demais vão perder a atenção para o que está acontecendo ao seu redor. Baixam a guarda, perdem a atenção e aí, são atacados. Mas os 300 ficaram de prontidão, levaram água à boca, atento ao que estava acontecendo ao redor. Então você não pode baixar a guarda. Você tem que ficar atento, olha, ao que está acontecendo. Porque o reino espiritual, queridos, meu Jesus, você tem que se ligar nisso. O reino espiritual é real. As batalhas espirituais são reais. As lutas espirituais são verídicas. O que foi que o anjo disse para Gabriel quando trouxe para ele resposta? Olha, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Porém, né, estávamos em guerra, estávamos em peleja. O adversário estava tentando impedir a resposta de chegar. Mas houve batalha, né? E ainda foi pedido reforços. Então é dessa forma, meus amores. Quando oramos, a batalha é travada no reino do Espírito. Para que a tua resposta não chegue. Para que a tua vitória não seja alcançada. E você tem que perseverar. Você tem que permanecer igual a Daniel, perseverando em oração até tomar posse daquilo que você colocou nas mãos do Senhor. Não é desanimar mesmo em meio a aquilo que parece não ter solução. Porque às vezes a gente ora tanto e acha que não está acontecendo nada. A gente ora tanto e pensa que a nossa oração não está sendo ouvida. A gente ora e as situações parecem que vão piorando, não é assim?
Tem um ditado no mundo que diz assim, que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. E é assim mesmo. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, a situação é como se estivesse parecendo assim, não tem jeito não. Parece que vai ficando de mal a pior. Não é verdade? Só que não tome posse disso, daquilo que os teus olhos estão lhe mostrando. Porque o justo viverá por fé e não por vista. Meu Deus, é tremendo isso. O justo viverá por fé e não por vista. Então aquilo que está diante dos seus olhos não é a realidade que Deus tem preparado para você. Aquela realidade que os seus olhos estão vendo é apenas para desviar você do seu propósito. Então se levante. Fica de guarda, fica na torre de vigília. Fica na brecha, tapa as brechas, continua reconstruindo. Não se importe com aqueles que se levantam, não se importe com os Tobias, com os Sabalates, não se importe com os árabes, não se importe com os amonitas, não se importe. Permanece na obra, no chamado que você foi chamado. Eita Jesus, aleluia. Aí diz mais assim, que quando eles viram aquele suposto ataque, eles oraram. Oraram e buscaram de Deus estratégia. E é isso que nós temos que fazer, meus amores. É diante de qualquer notícia, de qualquer evidência, de dificuldade, de luta, de peleja, orar e pedir a Deus uma direção. Pedir ao Senhor uma estratégia. Como eu disse aqui na semana passada, por que o Senhor tomou a peleja de Josafá? E disse para ele, olha Josafá, nessa peleja você não vai pelejar. A guerra é minha. Por quê? Quando ele ouviu falar que iria vir um exército contra ele, um exército poderoso, a primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. Foi buscar a direção de Deus. Proclamou jejum. E orou até Deus responder. Aí você acha que agindo dessa forma o Senhor não vem rapidinho e pelejará por você? Mas às vezes a gente quer agir do nosso jeito, não é verdade? Aí já vem logo a desesperança, a incredulidade. Não vai dar certo mesmo não. Aí vai agir segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria razão. Aí você não tem êxito. Mas você precisa fazer como eles fizeram. Neemias também agiu da mesma forma. Qualquer notícia que ele ouvia, ele orava. Qualquer notícia, qualquer burburinho, ele orava. Ele buscava ao Senhor. E pedia ao Senhor estratégia. O Senhor dava a ele estratégia. E olha só o que diz mais. Então disse Judá, já estabeleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito e nós não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim fazemos cessar a obra. Olha só, o intuito do inimigo era realmente destruí-los, matá-los, para que a obra fosse impedida. E o intuito do nosso adversário é isso: roubar, matar e destruir, para que você não tenha êxito em nada daquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Mas tem que pegar pesado, ó, como diz aí a canção. É tremendo, meu Deus. E no versículo 14, vai dizer o seguinte: e olhei, levantei e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Olha só,
E diz mais o versículo 19: e disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugares onde ouvires o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Eita glória! Assim trabalhamos na obra, e metade deles tinham a lança desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Olha só, trabalhando e vigiando, trabalhando e cuidando. A prudência deles aqui era fantástica. No capítulo 3, quando você voltar lá um pouquinho para meditar, você vai ver que é sobre a reconstrução do muro. Acerca da reconstrução do muro, foi como eu disse no comecinho aqui. Cada um começou a reconstruir o muro em frente à sua própria casa, para que a sua casa não estivesse desprotegida. E eles trabalhavam com lança, com espada e com a pá na mão. Era trabalhando, vigiando, trabalhando de prontidão, trabalhando de guarda, cuidando dos seus, cuidando da sua casa. Não vacile com o cuidado da sua casa. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você foi chamado para uma grande obra. Você vai ter que se virar nos 30 para cuidar da obra pela qual você foi chamado e cuidar dos teus, cuidar da tua casa, para que eles não estejam desprotegidos contra o ataque dos adversários. E às vezes, querido, nós ouvimos alguns ensinamentos, às vezes somos ensinados dessa forma, né? Que aquele que não deixa amor de pai e mãe por mim não é digno de mim. Veja o texto e vai ver o contexto. O seu ministério, o seu primeiro ministério começa em casa. O seu maior cuidado é com a sua casa, a sua família. Por isso que o Senhor também vai dizer assim: olha, os que são casados, cuide dos negócios da sua casa. E os que são solteiros, cuidem da obra do Senhor. E ele vai dizer ainda mais, que aquele que não cuida dos seus, os da sua própria casa, é pior do que o ímpio e ainda negou a fé. Meu Deus, que é isso? Entendeu aí a colocação do que o Senhor está nos chamando? A responsabilidade para ministério e casa, casa e ministério. Olha, vamos colocar os valores. Família, ministério. Família e ministério. Quando o Senhor vai relatar acerca de Débora, né? Mulher profetisa, esposa de Lapidote. Então a gente tem que ver as prioridades e cuidar daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. A nossa família. Não negligencie o cuidado com os teus. Não abra mão do cuidado. Não negligencie a tua herança. Aí depois a gente reclama. Eu digo porque eu vivi isso, queridos. Eu era uma pessoa ativa demais no ministério. Ativa demais o tempo todo na igreja, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Quando não era culto, era ensaio, era oração, era evangelismo. Cuidava das coisas de casa, mas não tinha atenção com as coisas de casa. E com os filhos não tinha aquele tempo de estar com eles, viver com eles aquele momento. E chegou um tempo, queridos, que eles não queriam mais estar na casa do Senhor. Chegou um tempo que eles não quiseram mais. Aí a gente vai reclamar com Deus. Ah, Senhor, mas eu criei meus filhos na igreja. Você criou os filhos na igreja? Você os levava para a igreja. Levar para a igreja é totalmente diferente de instruir. Instruir é dentro de casa, é sentar junto, é comer junto, é ler a Bíblia junto, é orar junto.
E a gente negligencia isso com tanto ativismo. Quem tem que correr para o trabalho, tem que trabalhar assim, aí trabalha um turno, trabalha 2 turnos, trabalha até 3 turnos, porque precisa de dinheiro para manter, para dar coisas boas aos filhos, e o que realmente eles precisam não se tem. Mas é tempo de reconstrução. O que é reconstruir? É voltar a fazer novamente aquilo que já existia e foi destruído. Então eu não sei o que foi destruído na sua vida, não sei qual foi o muro que caiu por terra. Mas ainda há tempo de reconstruir, é tempo de reconstrução. Ainda que diga que você não vai conseguir, ainda que intentem matar, ainda que intentem destruir, ainda que intentem desviar do propósito. Há tempo ainda para reconstruir. Reconstrua a sua base familiar. Reconstrua os seus muros familiares. Reconstrua aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Porque ainda há tempo. Ainda há esperança. Deus ainda quer fazer algo grande no meio dos teus, no meio da tua casa. Eita glória! Aleluia! Não perca o foco. Não perca o foco. É de dia e de noite, vigiando, trabalhando, cuidando, protegendo de dia e de noite, até você alcançar êxito. Chegou o tempo da reconstrução. Chegou o tempo da reconstrução. Aleluia. Chegou o tempo de Deus fazer novas todas as coisas nas nossas vidas. Amém, meus amores? Você toma posse dessa verdade? Toma posse dessa verdade em nome de Jesus. Ainda tem tempo. Eu não sei qual é o dano que foi causado no decorrer do tempo. Mas eu quero te dizer que é tempo de reconstrução. É tempo de fazer novas todas as coisas. É tempo de tapar as brechas, de colocar os tijolinhos que caíram por terra, de construir família, de construir relacionamento, comunhão de pai para com filho, de filho para com pai, de irmãos para com irmãos. É tempo de reconstruir laços familiares. Cuida dos teus, cuida da tua casa. E cuida também do ministério com prudência, com êxito, com toda a força, com todo o entendimento. Porque lá em Eclesiastes vai dizer isso. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze com toda a força, com todo o entendimento, com toda a sabedoria. Porque para a sepultura onde tu vais não há obra, não há ciência, não há entendimento algum. Então o tempo é hoje de reconstruir aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Amém. Que essa palavra possa produzir frutos ao teu coração, assim como tem produzido frutos ao meu coração. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo sábado, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau.